Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Eu sempre digo que viver é maravilhoso, a vida é bela, sensacional. Curta, aproveite. Percalços existem, mas o que vai se fazer, né? A gente tem que ultrapassá-los. Cavaletes existem e a gente tem que vencê-los, lamentavelmente. Mas a vida é maravilhosa, viva! Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, temos Campeonato Brasileiro, amanhã no Beira-Rio temos o Clássico Grenal. Mas antes de falarmos do Clássico Grenal, de amanhã pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, vamos falar de 110 anos de Grenais. É uma data, né, mais de um século, né, e uma década, né, onde houve o primeiro Grenal que o Grêmio ganhou de 10-0. É muito 10, né? 10. Então tá aí. Homenageamos o Grêmio Porto Alegrense, né? Por um feito tão importante, né? No início das suas atividades em Grenais, né? Com o seu tradicional rival, adversário internacional, o co-irmão, né? E que essa indisposição deve ficar sempre dentro das quatro linhas, né? O resto é brincadeira, não deve passar disso aí. De chacotas, etc e tal. Nunca de pancadaria, de brigas e etc e tal, né? Enfim, então os cumprimentos ao Grêmio Porto Alegrense, sua direção, comissão técnica, seus torcedores, seu elenco, né, de craques, pelos 110 anos de Grenais e 10-0 no primeiro Grenal aconteceu. É isso, Cadu Oliveira? Futebol, né, José? Exatamente. Então, ela é mais genérica em relação a, evidentemente, que é um marco isso do Grêmio, foi o primeiro clássico Grenal. Fica na história, está na história. O futebol naquela época era, se a gente comparar com os dias de hoje, né, era um futebol extremamente amadorista, né, era amador, né? Foram famílias e amigos que criaram os clubes em termo internacional, o caso internacional, os irmãos Bop, o Grêmio também, um grupo de amigos. E se a gente, olha, imaginar naquela época que a gente não existia, mas que fosse o futebol hoje, o profissionalismo do futebol, e mais do que isso, o que mexe, o dinheiro que mexe no futebol, né? As fortunas. Nossa, mas o futebol ele é mundial, né, Silvio? Então, perfeito. Hoje a gente comemora o dia do futebol. Nós, brasileiros, vivemos muito futebol. Muita gente não gosta, olha, o ópio do povo, mas não tem, eu acho que numa casa, mesmo que não curta tanto futebol, mas que não tem aquela satisfação de ver um jogo de futebol, de vibrar, ou ver um parente, ver um amigo, ver o pai, ver a mãe, ver o filho, né? A gente viver o futebol. E principalmente nós aqui nessa rivalidade, né? Exatamente. Rivalidade de Grenal. Que é uma das maiores rivalidades de clubes no mundo. Não, é a sexta ou sétima, eu não me lembro agora, em relação aos maiores clássicos do mundo. Sim. E não tenha dúvida nenhuma que é o maior clássico do futebol brasileiro em termos de rivalidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas hoje tu disse que tem que viver, tá feliz. Hoje eu estou feliz participando aqui da atividade. Muito obrigado, né? É a segunda vez. Quantos anos tem de atividade? 26 anos. Então é a segunda vez que eu participo da atividade. Coisa boa. Nós estamos aqui lisonjeados. Vou comemorar também, né? Com a presença do Cadu, com toda a sua competência, seu currículo, sua história, né? Na televisão, enfim, como jornalista, né? Está aqui abrilhantando o nosso programa. Espalha que é bom, dizer. Abrilhantando. Bianchessi, você é colorado, mas hoje é um dia importante em relação a esse clássico aí que comemora todo esse tempo. Hoje é o aniversário do clássico, o primeiro clássico Grenal, é isso? 110 anos. Mas do clássico Grenal é do Grêmio, só apareceu o Grêmio, né? Grêmio e Bahia ainda. Tu quer os 10-0? Eu quero também um espaço para o maior vencedor de Grenais. Pois é, mas não é esse que está se comemorando hoje. Então, quando tiver uma data para isso aí, tu me avisa. Bem. Tu viu o que é a rivalidade? Eu vi o que é a rivalidade. Não, isso mostra que eu digo que o futebol é quase que nem a língua inglesa, né? Por mais que tu não entenda muito, aquilo faz parte do teu dia a dia. E o futebol, se for analisar hoje, na televisão, no rádio, até a atividade não tem um espacinho do futebol, né? Na rádio, nos outros meios de comunicação, sempre tem um momento que se fala do futebol. Então, por mais que você não queira, você vai aprender alguma coisa, vai entender alguma coisa e vai descobrir o que seria um impedimento, mesmo que você não goste do tal do futebol. E agora as coisas se renovam. Agora a gente está nessa discussão em relação ao VAR, né? Sim, Está aqui já um telespectador dizendo: Cadu, no atividade, um colorado raiz. Pô, mas eu não me ofendo, porque todo jornalista, uns características de gremista. Inclusive dizendo que está sentado no mesmo assento do arrombador de sucos.
Ah, o do Bernardoni? É o Bernardoni. Não, o Colorado está aqui. Então eu teria que fazer o contraponto hoje como azul. Mas é que todo jornalista esportivo, e eu vivo isso aí já há quase 40 anos aí no jornalismo esportivo, e a gente sempre é rotulado, ou é gremista ou colorado, não adianta. Né? Se o gremista vai te chamar de colorado, o colorado vai chamar de gremista. Então eu sempre disse da seguinte maneira, evidentemente, né, que a gente tem uma origem. Né? Como criança, quem faz jornalismo esportivo é porque gosta. Né? E lá a gente tem uma origem. Mas eu garanto sempre, tu perde essa coisa, porque é uma tua atividade. É que nem juiz de futebol, eu digo, ninguém vai se prejudicar profissionalmente, né, por ter uma simpatia pelo clube ou outra, né? Então, eu digo assim, ser chamado de colorado e ser chamado de gremista, a mim não é nenhuma ofensa, pelo contrário, é um elogio. Quando me chamam de colorado ou gremista, eu me sinto extremamente elogiado por Coisa isso. boa. Mas um dia vai declinar isso, né? Hein? Ao vivo e a cores. Mas eu acho que não é a questão de declinar ou não. É isso que eu te disse, Silva. A gente, primeiro porque se vive numa rivalidade muito grande aqui. Né? A gente chega no estádio... Mas os especialistas em futebol, Cadu, praticamente todos os radiovinhos, telespectadores, mais ou menos já captaram quem é quem, do clube de quem é... Tu sabe que muitas vezes se engana? É. Mas é que isso que eu digo, pode. eu falo por mim, hoje nós não temos o fanatismo do torcedor. Nós não temos o fanatismo do torcedor. Sim. Porque o nosso é um lado profissional. Não, claro, lógico. Nós temos que exatamente. criticar, analisar. É como um narrador que está ali, né, fazendo o gol do Grêmio ou do Inter, ele é de um dos dois. Ele tem que ser absolutamente lá competente para ter o brilho da narração do gol, né, ou, enfim, da partida, né, dos grandes lances, seja lá de A ou B, enfim. Porque a imprensa sempre é culpada de tudo, né? Bom, olha aqui, uma das alegrias é você poder curtir suco Petri. Suco Petri, a bebida de todas as Bom, se eu estações. estou do lado do Bernardoni, como é que é o Bernardoni? É caracterizado de quê? É o Arrombador de arrombador de Ah, então eu vou fazer a função dele hoje. Não vai sobrar para mais ninguém. Eu vou fazer a função. Pelo suco Petri, eu vou fazer a função dele hoje. Agora, já foram definidos aí os times para Cadu, para amanhã? Não, tudo indica que vai ser um um misto Grenal de quente, um reserva. misto quente. É? Não, acho que é um misto quente. Um misto quente, uma mapa reserva. Agora, não se diz mais time Reserva. né? Antigamente time era alternativo, agora é alternativo. Antigamente Tem era expressinho. É o expressinho, depois time reserva. Semântica. Mas eu acho que a dupla Grenal está certa. Em termos de usar um time misto, é evidente que alguns jogadores estarão mais disponível aí vão ser utilizados. Bom, eles tiveram uma decisão aí na última quarta-feira, em Copa do Brasil. Né? E que maravilha aí a gente poder projetar que a gente possa ter uma final. A gente sempre sonhou isso aí, né? Sempre falou, uma final. Em Libertadores não vai conseguir, a gente só pode se encontrar a dupla Grenal numa semifinal de Libertadores. Copa do Brasil tem essa viabilidade. Agora, você imagina o que vai ficar o estado? Tem até um áudio rodando aí, né, de brincadeira, dizendo assim, não, faz o seguinte, não tem jogo, entra em campo, o time que for o locatário do estádio compra as carnes, faz uma churrascada, cervejada, chopp, no outro jogo a mesma coisa, e os dois não jogam e os dois vão ser declinados campeão. Fazer uma festa, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, né? Eu hoje conversando com colorados e gremistas, a ideia deles é o seguinte, a expectativa é que não seja Grenal no fim. Por quê? Faz sentido. Faz sentido, isso eu entendo. Claro, porque o que perder, aí é uma derrota lógico, cachapante. Então, lógico. se perder para o Cruzeiro, se perder para os paranaenses, é diferente do que perder o Grenal numa Copa desse valor. Outra coisa que é maravilhosa é que quem for para a semifinal, quem já passou agora foi a 6 milhões e 800, né? Quem for para semifinais, semifinais, quem for para as finais já bota 21 milhões. Né? E quem chegou ao Grenal são 50 milhões. Isso aí é um negócio fantástico. Mas dinheiro. Mas em relação a isso, né, Silvas, é verdade. Então, ontem no meu programa, Dois Toques até, a gente estava discutindo isso aí, falando, olha, e aí o representante do Grêmio, que era o Adalberto Aquino, e o Zac, o Luiz Fernando Zac é do Inter, eu fiz essa colocação. É verdade, se for para perder na final, é melhor cair fora na semifinal. Se tu soubesse que tu não... A paulada é muito maior. A derrota é muito maior. Mas em relação aos times mistos, os times alternativos, aí, eu acho que está certo a dupla, não tem. Olha o desgaste que teve aí o Internacional, o Grêmio também, viagem, Salvador, voltar, e tu tem um clássico. E logo na quarta-feira, nas duas próximas quarta-feiras, tu ter jogos decisivos também.
né? São válidos aí com classificar. É o início de fase de mata-mata na Libertadores. Libertadores e Copa do Brasil. Não, agora é o Grenal nas 2 próximas quartas-feiras. Né? Então, nas 2 próximas quartas-feiras. Libertadores. Ah, e na outra que é Copa. E 7 e 14 Copa, de tá certo. agosto Perfeito. virão aí as Perfeito. semifinais da Copa América. Então, Perfeito. mais do que nunca vai ser poupado. O Grêmio ainda joga quinta-feira. O Grêmio joga quinta-feira, o Internacional joga quarta, viaja, vai jogar com o Nacional em Montevidéu, embora uma viagem curta, né? O Grêmio teria mais tempo aí para recuperar seus jogadores. Mas a questão é, se viu no último Grenal, né? O que aconteceu? O Internacional definiu já com antecedência, eu vou com o time reserva. O Grêmio não confirmou o time. Mas na última hora no domingo, o que ele fez? Colocou o time reserva. Porque aí tu corre o risco daqui a um pouco, tu perder pro time reserva. Isso. E aí? É horroroso. É horroroso. É isso. Agora, essa questão do VAR, só para... O Cadu trouxe a questão do VAR, o VAR está sendo questionado, né? Pô, nós temos um gaúcho lá que está nos envergonhando, né? Pois é, Da comissão de arbitragem. o Gaciba, né? O Gaciba. É ridículo, né? Mas eu sou um defensor do VAR. Eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado. Não, eu acho que tem que ser aperfeiçoado. Eu acho que tem que ser muito tempo de exame, está compreendendo? Entre a decisão do árbitro de olhar, de verificar e voltar, esfria o jogo. Não, e tudo virou VAR, né? Não, e os atletas também se indispõem com isso. É aquela expectativa, vai ser pênalti ou não vai ser? Agora ele vai voltar, vai marcar ou não vai marcar? Não foi. Pô, quer dizer, isso aí tinha que ser uma coisa mais enérgica. Mas eu acho que isso é um processo de aperfeiçoamento, né, Silvio? Eu acho que a gente está com o VAR aí há pouco tempo. Eu acho que nós vamos chegar, ela vai chegar a um determinado ponto que vai ter que ter esse aperfeiçoamento. E ela, também concordo. Muita gente leva, mas tira a emoção do futebol, o próprio narrador, né, grita gol, daqui a pouco não é. E a gente está vendo que os próprios narradores, mesmo já quando o juiz faz sinal de VAR, os narradores continuam narrando até, né? No caso de ter confirmado o gol. Senão... Uma das coisas que poderia melhorar bastante, claro que isso já gera custo, tem equipamentos, é atrás das goleiras, numa condição legal, claro, atrás das goleiras já ter o compartimento aqui para examinar. Porque o lance normalmente é na área e tal, é pênalti, já foi gol, não foi, entrou, passou da linha, não passou, enfim. Então, se tivesse atrás, o árbitro está ali já, vai ali em 2 toques. Mas eu digo, na Europa, agora ele vai ter que ir lá no meio do gramado, volta. Mas na Europa já existe há mais tempo, né? Então, é feito com menos tempo, questão de 1 minuto, eles resolvem. Né? Aqui não. Aqui o VAR continua sendo o fator interpretativo. E aí, aí é que complica a situação toda. Mas e pelo VAR, obrigatoriamente o juiz tem, o árbitro no caso, né, ele tem que ir até lá e ver, ele não pode ficar só pelo que dizem. Não, ele tem que ver, tem que enxergar. A decisão é dele, porque a decisão é do juiz. Entendi. O juiz é que decide. Ou ele confirma ou ele volta atrás. O VAR é um auxiliar, né? Embora eu acho que sim, amenizou os erros. Claro que o VAR está cometendo erros, que isso ele existe. Agora, dá para perceber, né, que os erros são bem... Ainda mais o futebol que mexe com o dinheiro que mexe hoje. Eu acho que tu tem que amenizar, né, meu amor? Se tu consegue amenizar os erros, eu sou favorável. Agora tem que ser aperfeiçoado, senão não tem a dúvida. Tanto o Antônio Augusto, também mais do Santos se manifestando aqui, como o Silvio Lopes, agora o Silvio Lopes. Cadu tem um juiz que se declarou sempre e agiu como colorado. Ayrton Bernardoni. Domingo Bernardoni. Já disse o Antônio Augusto. Quem será? O Antônio, o arrombador de sucos. Não, mas essa história do Bernardoni já deve ter sido contada, né? Ele foi gremista até os 18 anos. Sim. Até os 18 anos. Depois ele foi jogar basquete no Internacional e passou a ser um colorado. Foi descoberto na Florida, onde tinha muitos homossexuais naquela praça. Não, isso é verdade. E tu sabe que aí viram ele dando saltinhos e fazendo cesta e tal, aí convidaram ele, mas ele disse, sim, mas o que eu levo nessa troca de sair de Grêmio? Ele disse, vamos te dar, o que tu precisa? Eu disse, eu preciso de um frigorífico. Frigorífico, daqueles de botar barra de gelo, que passava o caminhão do gelo na frente da casa da gente, pois por isso aí o governador mudou de clube. Ganhou um frigorífico do Internacional, daqueles que tu bota o gelo, a manteiga em cima, ali dentro, sabe? Não era de ligar na luz. Ele era todo revestido de zinco por dentro, tu comprava o gelo, passava o gelo da casa da gente, comprava meia barra, um quarto de barra, uma barra, botava ali, durava um dia, botava cervejinha do lado, uma coisa ou outra. Por isso aí ele Mas isso não é só do governador, né? Teve muitos jogadores, muitos profissionais do futebol até, que vieram de um determinado clube e depois passaram a jogar em outro clube e se identificaram. Bom, o Renato
Tem na revista Placar, não sou eu que estou dizendo, é só buscar na revista Placar uma reportagem com ele, onde ele conta que o pai era colorado e que ele também era colorado. E aí foi trazido aqui no Beira-Rio, né? E o Abílio, ele embora. Não, o Abílio o que era chamado na época era o olho clínico. Abílio do Reis. O olho clínico. O olho clínico como era chamado, né? Mas ele era espião adversário também. Também, bom. Aí o que aconteceu? O Renato foi trazido pelo empresário, né? Pelo empresário, na época nem era empresário, fazer um teste, e o Abílio disse assim, não deixa o segurista sair daqui. Aí eu disse, não, mas ele tem que dormir aqui, né? Ele não tem onde parar, ele tem que dormir aqui. Não, mas não tem lugar, aqui não tem lugar na concentração, não, mas ele não pode ficar. Ele saiu dali e foi pro Grêmio. E na mesma hora o Grêmio, né, deixou ele lá no Olímpico. Então ele conta a história que o pai, inclusive, quando ele foi levar a primeira faixa, né, de campeão para o pai não quis, não quero. E foi uma briga para convencer o pai dele, de tão colorado que era, para assinar, porque ele era menor, de assinar a ficha. Ele disse, não, mas não vou assinar, meu filho não joga no Grêmio. Ele disse, não, mas é o futuro dele. Aí o pai acabou. E também tem outros casos. O Espinosa era um que eu convivi, né, mais velho que eu, mas convivi, a gente jogava futebol na ACM, ia enrolado na bandeira do Inter. Depois foi jogar no Grêmio. E quando eu conto isso e brinco com ele em off, ele ri, né? Ele não vai chegar e confirmar, mas a história é verdadeira. Como o Tafarel era um gremista, né? Depois virou um colorado, e outros também, outros colorados que viraram gremista, né? Então, em relação ao Renato Portaluppi, o Tica fez o nome, fez a carreira no Grêmio e sempre foi colorado. Bonamigo, isso no meu programa até, o Bonamigo, depois, até quando eu era técnico, e ele se identificou, não, lá no início, lá como a gente, né, como jovem, criança, eu era colorado. O Elton era gremista e foi jogar no Internacional. Isso aí é muito, aí tu passa a te identificar. Hoje já não, né? Hoje já não. Mas naquela época os jogadores, eles iniciavam no clube e encerravam a carreira no clube. Juarez, Ari Ercílio jogou nos dois também. Foi. Então tá. Bom, Cadu, quantos anos de programa aí? Tu tá com quantos? 26. Eu sou 23? 26. 26, eu vou para 23. Estamos... Então, tá nas pegadas. Né? Eu tô passando por eu várias não consigo emissoras, chegar, quando vou chegar... Passando por várias emissoras também, né? Verdade. E a gente, né, Silvas, a gente sabe o que é uma luta, a gente que tem uma produção independente, e a gente iniciou essas produções independentes num tempo que era completamente diferente, uma realidade do que é hoje, né? Hoje eu sempre digo, hoje a gente tem que matar um leão por dia e correr de outro, né? Mas estamos aí, né? Eu acho que a gente se manter... Vamos puxar, vamos jogar um confetezinho para nós, né? Se manter no ar com todo esse tempo, eu acho que a gente tem um pouquinho de credibilidade, né? Tem que ter mérito, né? Credibilidade, evidentemente, né? Contemplar o telespectador com a atividade que a gente faz, né? Com uma bancada qualificada também, né? Para levar uma informação saudável, fora as brincadeiras e alguns debates que acontecem, posições, né? Tanto futebolísticas, como é o teu caso, e aqui que tem política, economia, futebol, então não é uma tarefa fácil, né? Tem que se ter aí realmente uma certa capacidade, modéstia à parte, para poder levar um programa num período desse aí com uma produção independente, né? Então não é fácil. E a prova disso, né, que eu sempre digo, olha, o programa é feito sempre pelas pessoas que fazem o programa, não é eu nem o Silva, são as pessoas que fazem o programa, né? E os nossos parceiros, que eu digo, né? Os nossos patrocinadores. Aqueles que bancam... Como tu tem, eu também tenho. Eu tenho parceiro há 22 anos me patrocinando. Há 22 anos. Aqui nós temos o Sucos Petri. E ninguém dá... Sucos Petri é 26 aqui. Assim. E ninguém coloca dinheiro de graça durante esse tempo. Então, acho que vamos jogar um pouquinho de conversa. Ninguém rasga dinheiro. Eu acrescentaria ainda, Cadu, que não é só os participantes, vocês têm a capacidade de fazer essas escolhas, né? Então, se a gente está aqui, também é uma honra de estar aqui, de estar participando, por quê? Porque eu falo dos Silvas, né? Gente qualificada, a gente traz pessoas... De montar aquela bancada que consegue, né, desenvolver o programa trazemos pessoas legal. que tenham conteúdo, como dizia Leonardo José. Conteúdo. Né? Comentaristas, debatedores, né? Que possam levar ao nosso telespectador posições importantes, né? Que ele pense lá, formadores de opinião, essa coisa toda, isso é muito importante. E aí é que surge, então, a credibilidade dos espaços que a gente faz, aqui, tanto o Dois Toques do Cadu, quanto o Atividade, no caso que a gente está falando. Temos aí o Rogério Amaral, nosso querido companheiro também aqui, com o... Virando o jogo. Virando o jogo também, que tem uma história. Também, o Rogério Amaral. Rogério até vai para... É um calejado jornalista também. Então,
temos vários jornalistas aí. Sim, tem o João Bosco Vaz, João Bosco tem também Vaz, outra figura todo aquele nosso início lá lá atrás. de Tiga TV Guaíba, né? Exatamente, exatamente. O Bernardão não tem participado mais do teu programa, tem uma razão especial? Não, é que ele disse que assim como ele disse que ele tem que chegar mais cedo em casa, então aí ele está com policiamento ostensivo. Ele está com policiamento, não sei se ele, né, se é com cartão amarelo, se está para receber vermelho. Mas se tiver, por que tu não faz jantares no teu programa, alguma coisa? Porque daí ele chega na primeira. Ah, bom. Ele já vai levar o suco. Ayrton Domingos Bernardão, uma figura muito querida. Está nos assistindo, daqui a pouco ele já dá uma chiada. Bom, vamos adiante então. Nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos aí nos principais municípios, nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, o nosso sinal pela net, né, minha gente? Contemplando então a nossa grade de programação, especialmente aqui o nosso programa Atividade. Estamos também pelas plataformas digitais. Estamos no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. Aí nós invadimos o planeta Terra, né, com as nossas imagens, com a nossa programação, com a grade, né, de programação muito bem elaborada que nós temos aqui na nossa emissora. E muito bem. Vamos adiante ainda, dizendo que Banco Bom não tira o seu sono. Banco Bom realiza os seus sonhos. Se você quer prosperar, Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Se você tem dificuldades financeiras, tanto na atividade física, né, como na corporativa, Banrisul que tem as taxas mais civilizadas do segmento. Então te liga com o grande Banco do Sul e dá uma olhadinha aí. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Vamos adiante falando de Auxiliadora Predial. Aqui, minha gente, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É uma empresa que tem uma carteira de aluguéis, por exemplo, extraordinária, é modelo, né, porque contempla todos aqueles que têm seus imóveis, né, com uma garantia absoluta do respaldo, da segurança desses imóveis e também para os inquilinos dessa grande carteira de aluguéis que detém a Auxiliadora Predial, que é uma das maiores do país, né, que tem sua matriz em Porto Alegre e uma grande sede também em São Paulo, um dos ambientes mais exigentes do país. Lá em São Paulo, o telefone é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Também administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Site auxiliadorapredial.com. Vamos adiante ainda, falando de Cindy Lojas. Quem tem loja tem agente, Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. O Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E o Plaza Hotéis, minha gente, amanhã é dia da feijoada maravilhosa, deliciosa, né? Na abertura ali, umas canhas, umas cachaçinhas maravilhosas, né? Muito boas, aqueles petiscos sensacionais, tudo de bom, música ao vivo, tudo de bom na melhor feijoada da capital dos gaúchos, ali no Hotel Plaza São Rafael, nessa época tradicional. Então amanhã, todos convergindo para o São Rafael, né? Amigos, familiares, todos lá, em um ambiente maravilhoso, como eu digo, com música ao vivo, nas saborosas, deliciosas feijoadas do Hotel Plaza São Rafael, ali na Alberto Bins 514, o telefone para reservas é o 3227.000 e o site é plazahotéis.com. Alberto Bins 514, de frente à Igreja São José, Centro Histórico. Vamos adiante ainda, dizendo que Barranco subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca, os furinhos de prontidão, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com o propósito único de que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, a primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Então, vamos adiante. Simone, desculpe, a Simone não veio. A Simone furou o pneu, tá? Deve estar mexendo no macaco agora. E o Cadu estava na reserva, foi escalado. Entrou no Grenal. Vamos ver aqui com a Roxane Ponzi, uma especialista
aqui da nossa bancada em Direito de Trânsito. Algumas novidades nesse segmento? Então, notícias boas para uns, né? Não tão boas para a coletividade. Infelizmente, os pardais das estradas estaduais vão ser desligados novamente. Né? Fim de contrato? Fim de contrato e prova de falta de organização e de boa administração. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Eu acho que foi em 2010. 2010, nós tivemos também tivemos isso e ficaram 4 anos sem pardais. Certo? E aí, obviamente, depois fizeram a licitação, eles voltaram a funcionar e agora, de novo entramos nesse gargalo, né, em que a administração pública não consegue colocar essa licitação na rua. Isso é um questionamento que poderia até ter uma ação pública. O governo fatura com as multas e preserva a vida, né? Essa é uma das razões dos pardais, para que a pessoa não exceda na velocidade. Agora, por que os órgãos competentes deixam caducar um contrato e deixar passar o tempo, prazo de renovação? Porque isso aí, quem é o responsável por isso? Eu não sei te dar essa resposta, infelizmente eu não sei, porque para mim é uma coisa óbvia, né? Imagina assim, ó, tá faltando papel higiênico na minha casa, o que eu vou fazer? Vou no supermercado, vou comprar. Se eu sei que vai terminar, se eu sei que o prazo vai se encerrar, o que eu tenho que fazer? Mas não teria havido uma prorrogação nisso até? Já teria... Não, as prorrogações aconteceram. Eu acho, muitas vezes, que o administrador público, ele faz isso para provocar uma contratação depois talvez não tão rígida, tão transparente, né? Ou seja, quando há aquela necessidade, vamos imaginar, eu preciso fornecer medicamentos para determinadas pessoas, né? Medicamento para diabetes, que é fornecido pelo Estado, e aí vai terminando, né? Vai terminando, não contrato ninguém para isso, e aí chega uma hora que acabou. E aí eu faço o quê? Eu faço um contrato emergencial. E aí é que vem aquele momento em que se paga muito mais caro por aquilo que não precisava ser tão caro assim. Agora, a verdade é que, independente desses pardais estarem desligados ou não, e eles ainda não estão na sua totalidade, começou desde quarta-feira, agora dia 17, a verdade é que a gente tem que manter a velocidade da via. Eu sempre digo, assim, quando eu andava com algumas pessoas, né, nessa época dos 4 anos que não tinha equipamento eletrônico nessas estradas aqui do Rio Grande do Sul, eu dizia, bom, se tem um pardal ali, por favor, respeite a velocidade. Não adianta dizer assim, mas fica tranquila, está desligado. Não, mas se ele está ali por uma razão, né? Porque provavelmente naquele local se fez um estudo, pelo menos é o que se presume, tá? Tem desvios em relação a isso? Existe. Mas naquele local tem que respeitar a velocidade. Né? O excesso de velocidade é um dos fatores que mais causam acidentes e mortes no trânsito, ainda mais nas estradas. Por quê? Porque eu sempre falo, a embriaguez sozinha, por si só, ela não causa os acidentes. Agora, mistura o álcool com o excesso de velocidade, né? Isso já é um tempero a mais. Ou seja, se você está a 40 por hora, você pode até matar alguém, mas você não morre a 40 por hora. Então, mas você morre a 120 e você faz um estrago muito maior num outro veículo nessa velocidade. Isso é a lei da física. Então, independente dessa notícia, e aqui eu acho que é importante os meios de comunicação alertarem cada vez mais. Para quê? Para que o administrador público não deixe chegar nesse local, nesse funil, né? Seja para não pagar mais, né, quando na contratação de um novo serviço, e especialmente porque a coletividade precisa dessa segurança, precisa dessa fiscalização. Né? O agente de trânsito ele não tem como estar nas vias o tempo inteiro. Obviamente que essas estradas não vão ficar totalmente desguarnecidas. Por quê? Porque tem a fiscalização com os equipamentos móveis. Né? Agora, a retomada, isso aí, quanto tempo levou outra vez para se retomar? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Mas mesmo que hoje entrasse a licitação, até a instalação, a aferição pelo Inmetro, enfim, toda aquela parte burocrática... Uma outra empresa, né? Isso, no mínimo, nós estamos falando de 6 meses. No mínimo. Isso se passasse hoje. Então, e o pior é que a notícia veio por um meio de comunicação que já estava avisando, olha, né, a gente está sabendo, está vencendo o prazo. Não foi por falta de aviso. Então, aí vem a parte do eleitor que tem que cobrar justamente do administrador por que ele não fez. E também não adianta ficar batendo palma, dizendo assim, esses pardais aí que só serve para multar. Não é só isso. Eu tenho certeza que você gostaria, enquanto estivesse dirigindo numa estrada, que não estivesse na direção contrária vindo um caminhão a 200 por hora, né, que certamente não vai conseguir frear se por um acaso tiver algum problema na via. O pessoal que respeite, né,
esse desligamento de pardais, porque quem exceder e achar que é maravilhoso está botando a vida em risco, sem dúvida. E o pior é que tem gente que gosta. Exato, claro, porque daí diz assim, claro, agora eu vou acelerar. Então aí está botando a sua vida e a dos demais, né, que vem no sentido contrário, enfim, aqueles que estão consigo no carro, em risco absoluto, né? Então não dá para brincar com coisa séria, não dá respeito à velocidade. A sinalização, as placas continuam, que não vai ter a multa, né? Não vai ter o pardal. O presidente Bolsonaro também se posicionou em relação a isso, claro que são situações diferentes, né? Mas Ele tem a autonomia do Bolsonaro foi nas estradas federais, mas deixa eu dar a notícia aqui, que saiu inclusive durante essa semana. Na época, tá, ele obstaculizou as instalações do novo contrato e também dizia que queria retirar muitos daqueles pardais que já estavam instalados. Houve uma ação popular de um senador da República que teve uma liminar deferida que impedia que ele retirasse, né, os pardais que estavam instalados e, pelo menos em caráter liminar, mas, né, e ainda ia se verificar a questão do cumprimento daquele contrato que não estava sendo executado. Pois bem, não foi lá o governo federal e fez um acordo nessa ação e a partir de então vai sim ser instalados, não se retira mais aqueles que ele queria e vão ser instalados novos pardais, não aquela quantidade absurda, ou seja, vão ser instalados em locais importantes. Então, surtiu o efeito positivo. Obviamente, alertar para equipamentos instalados em locais inadequados, isso é importante. O cidadão faz isso, o advogado faz isso, o político faz isso. Isso é importante para que se aplique a lei. Agora, simplesmente resolver o problema da casca cortando a cabeça não serve. eu acho que a questão do exagero é ruim para tudo, né? Para tudo. Né? E a gente vê em determinado do código, chega a ter 2, 3, um atrás do outro. Eu acho que se existiu, e deve existir um estudo, e aí eu não sei porquê, eu não entendo, ou seja, ter essa sequência. Aí eu vejo como o lado daqui a pouco mexendo no teu bolso. Sim, sim. Tá? E tu tens toda a razão. O senso comum ele está certíssimo nesse momento, quando ele diz, olha só um pouquinho, por que um pardal um atrás do outro? Isso não é para verificar a questão da velocidade, não tem nenhum caráter educativo neste tipo de procedimento. Agora, como eu disse, não é tirando os pardais, mas sim fazendo uma fiscalização em relação ao cumprimento desses estudos técnicos prévios. Ou seja, tem engenheiros que vão lá fazer a verificação, verificar a necessidade daquele equipamento naquele local. Ou seja, às vezes tem muita movimentação de pedestres ou sim, existe uma necessidade. Um número X de mortes. E esses estudos eles têm que ser feitos de forma periódica. Ou seja, colocou o pardal, não surtiu efeito, tu tem que tomar uma outra atitude. Ou seja, os estudos técnicos eles têm que ser renovados anualmente. Eu quero fazer, estamos falando em trânsito, em pardais, etc. e tal, eu tenho que dizer assim que eu estou tirando o chapéu para a EPTC. Nós estamos lá com o Fábio Berwang, lá fazendo grande trabalho, né, comandando lá. A sintonia dos agentes com a população é uma sintonia fina nesse momento. Não tem mais agente escondido, aquela coisa toda que a comunidade se queixava. Está tendo um tratamento muito, muito diplomático entre agentes e a população. Aquele ranço está no caminho certo, está terminando pelo que se vê, né? Aqui a gente faz essa campanha para que haja essa sintonia. A EPTC tem que existir, tem que multar tudo que estiver errado, coibindo os abusos, né? Preservando a vida, mas de maneira muito transparente é o que ela está fazendo. É um novo tempo na EPTC. E isso aí, eu tenho certeza que a gente vai recuperar essa identidade da instituição, né? Dos agentes, com a comunidade. Quer dizer, é bom para todo mundo. A EPTC faz o seu trabalho e a comunidade respeita, entende o trabalho desses agentes, que coíbem os abusos, preservam a vida, etc. e tal, sem nenhum tipo de animosidade. Não é isso aí, Alberto? Seja assim. Perfeito. Vamos dizer aqui, tem um telespectador dizendo que jura que o Bernardoni, no coração, é gremista. Então, o que eu vou fazer? O Bernardoni vira estrelinha aqui no programa, sabe? Não, porque eles vivem dizendo que o Bernardoni é isso. Ele realmente, olha lá. Olha lá. Tá? Pô, com o Denis Abraão. Outro grande. Está provado que o Denis Abraão, vice-presidente, já foi do Grêmio, tudo, diretor. Está lá ele com o Denis Abraão, ó, tá vendo? Isso aconteceu? Mas evidente, rapaz. Tu acha que isso aí é montagem? É fake? Mas não. isso aí ele relembrou os tempos dele de até os 18 anos, como ele era gremista.
Não, essa camisa não seria dele com 18 anos. Não, outra coisa que ele diz e acha que tá se achando que ele tinha as pernas mais bonitas que a do Leão. Ele tem essa mania. Ele veio com um pôster uma vez no programa mostrar as pernuchas dele. Escambito brabo, rapaz. Não, mas ele era um juiz elegante. Ele era um juiz elegante. Mas também sim, se dava com o Armando Marques e o Luiz Mendes. Não, o Luiz Mendes e esse outro que joga para Margarida. Margarida se fechava nos vestiários no intervalo, era uma encrenca para voltar. Mas ele era um cara elegante. Deve ter o Margarida. Até porque era um jogador de basquete também, era um atleta, né? O Bernardoni não está aqui para se defender, gente, pelo amor de Deus, tadinho. Já que eu estou no lugar dele, eu vou fazer um pouquinho da defesa dele. A Margarida aparece seguido aqui no programa, porque o Bernardoni, todos os pulinhos que ele dava e tal, inspirado e aprendeu com o Margarida. Foi exatamente com o Margarida. É porque teve dois, porque o outro Margarida fazia tipo, né? Na realidade, não fazia. Mas é o que eles se reuniam no vestiário. Sim. Massageava o outro, porque tinha o cãibra, né? Era uma complicação muito grande. Eu acho que perderam o Margarida, não tem importância. Então, uma hora ele aparece. O Margarida está guardado, está no vestiário, o Margarida. Então tá. Vamos adiante falando da SPCIR Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Eu sempre digo ao chefe de família, se não tem um plano de previdência complementar, está cometendo um equívoco. Na hora de qualquer dificuldade, a falta da vaga do trabalho, uma enfermidade, estoura lá no seio familiar. Por isso a importância da centenária SPCIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, o telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com. Vidrobox Blindex, tudo em vidro para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Né? Box com película de segurança, box para banheiros, né? Temos aí envidraçamento de fachadas, divisórias de vidro temperado, temos fechamento de sacadas nessa estação, é importantíssimo, né? Temos vidros duplos termoacústicos, laminados, temperados, etc e tal. Vidrobox, Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, telefone é exatamente o 51-3302-4343 e o site é exatamente vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda, chamando aqui American Airlines, que é o jeito de voar, né? Se você quer ir para a Europa, vai de American Airlines, porque é um espetáculo, mas vai pelos Estados Unidos. O seu bilhete desce lá embaixo o valor, entrando pelos Estados Unidos. Então não te manda daqui, vai aqui a Guarulhos, vai aqui ao Santos Dumont, mas viaja pela American Airlines, uma frota novíssima, a maior companhia aérea do planeta, é a American Airlines, com tarifas convidativas, muitas ocasiões promocionais, ok? Então vá para a Ásia, para o Canadá, para a Europa, etc. e tal, pela American Airlines, entrando, evidentemente, pelos Estados Unidos, onde você vai ter grandes vantagens, tá? Te liga, que é bom demais. Muito bem, eu quero... Até só fazer uma referência ao Grupo SPCIR também, né, Silvio, que além dessas que dá... Milton Machado, nosso irmão. Isso, né, na área de que é o presidente do Grupo Financeira e Previdência também no esporte, no futebol. É o patrocinador, é o pilar do São José, que faz uma campanha extraordinária aí na Série C do Campeonato Brasileiro, está na terceira colocação, está no G4, a fase de grupo, depois vem a fase de mata-mata, e com grandes possibilidades aí chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. E anualmente formando grandes atletas. Sim. Formando grandes atletas aí, com renome. Então, o São José realmente, sob a batuta lá do Grupo SPCIR, do empresário Milton Amengual Machado, vem fazendo um trabalho exuberante, né, em prol do esporte, né, e o São José, que é um clube que nós temos no coração. Bom, esse todos gostam. Todos gostam. Esses aí não tem rivalidade. Tem o São José no coração, exatamente. Esse não tem rival. E o Milton Amengual Machado, presidente lá, fazendo um trabalho maravilhoso pelo esporte, sobretudo. Né? Porque é um clube que está sempre em evolução, que tem um empresário que vai lá. E o São José, desde essa época do Milton aí, olha, conquistou vários títulos, né? Sem dúvida. O que não tinha conquistado em toda a história do São José. É verdade. Eu sou um apaixonado pela Verde Oliva, pelo Exército, né? Tanto que eu digo, qualquer falseta aqui no governo, Verde Oliva em cima deles, Olha aqui, ritmo acelerado, ó, está aqui, as obras de Guaíba Taps, 50 quilômetros, isso aqui não é iniciativa privada, isso aqui chama-se Exército Brasileiro.
Tá aí os homens fardados, né? Os carros, os caminhões do Exército. Eu fico emocionado. Até 1916? Não tem trampa, é transparência, não tem roubo de produtos, tá? Ninguém se encolhe, é transparência absoluta, tá? O Exército Brasileiro, que é o nosso grande guardião, né? Se fosse a iniciativa privada, empreiteiras, é superfaturamento, etc. e tal. O Exército não tem isso aí. É trabalho, é responsabilidade, é transparência, sobretudo. Determinação. Os cumprimentos aí ao Exército, que até 2022 pretende completar entre Guaíba e Itapos 50 quilômetros. É uma estrada que vem claudicando, acontecendo graves acidentes, porque é uma estrada estreita, com uma importância singular. Vem lá de Rio Grande, Pelotas, é um beco. Uma estrada que tudo que se escoa nesse país é por pneu, é por rodada, é por caminhão. Então, né, nós não temos a via férrea aqui. Enfim, é uma complicação, é difícil, né? Nosso aeroporto aqui com dificuldade para transportar cargas, né? Os cargueiros não podem atuarem no aeroporto Salgado Filho, porque não pode aterrissar ou decolarem, porque a pista é curta. Agora tem mais a bronca da Nazaré lá, que é um jogo de empurra. Olha aqui, eu vou te contar. Isso aqui, é por isso que o nosso Rio Grande está cada vez caminhando para trás e para trás. As grandes empresas indo embora daqui, porque aqui tudo é impossível, é difícil. O Grupo Gerdau está lá em São Paulo. Posso fazer uma observação em relação a isso? Pode. Até o senhor tem muita competência para isso. Muito obrigado. O senhor é da Agenda 2020, o senhor sabe tudo. Ah, tudo não, né? Não, mas sabe assim, tudo. algumas coisas assim, em relação a essa questão da logística, sim. É o estado mais complicado do ponto de vista logístico do Brasil. Tá? Em torno de 20% do PIB contra 12% na média dos outros estados brasileiros. Isso significa um custo absurdo para as empresas e para os negócios. Isso significa um custo absurdo para quem tem que escoar a safra. Nós somos absolutamente competentes, comparativamente aos melhores do mundo, em produção agropecuária, mas quando sai da porteira, que entra na estrada, nós acabamos perdendo muito da competitividade por conta, primeiro, de termos praticamente o principal modal, o modal rodoviário, em torno de 90% também dos estados que mais dependem de estradas. E segundo, porque as condições são péssimas, são difíceis, muitas fazendas não têm acesso asfaltado até hoje, tá? Então isso compromete muito o desempenho do estado do Rio Grande do Sul, poder ter um desempenho muito maior na sua economia, tanto do ponto de vista da indústria, mas principalmente em relação ao setor primário, por isso que a Farsul, por exemplo, né, briga tanto no sentido de tentar melhorar as condições, né? Todo investimento hoje, do ponto de vista de melhoria junto ao estado da Farsul, é no sentido da logística, para tentar melhorar o escoamento da produção. Tá bom, muito bem, vamos adiante então. Falando com muita propriedade aí, o nosso amigo Valdir Bianchessi Júnior, o homem que toda semana vai a Caxias, é um espetáculo. E aí eu ia falar um pouquinho a respeito da estrada de Caxias, que para mim, eu respeito muito a Roxane, conhecimento, porque ela é conhecimento técnico, né, diferenciadíssimo, né? Agora eu vou todo final de semana eu vou a Caxias, vou na sexta, vou no sábado, pego esses 120, 130 quilômetros, a estrada é um caos, é horrorosa, é horrível, RS 122, tá? Não é incomum ter um carro, caminhonete. É uma estrada pedagiada? Hã? É uma estrada pedagiada? Não, ela tem o pedágio aqui no início em Portão. Olha aqui, ó. Pode complementar. E eu acho que o que falta nessa questão... Bom, mas aí tem muito pardal, isso que eu quero te dizer. Tá? Ela tem bastante buraco e tem bastante pardal. Tá? E tem bastante os caras com a pistolinha. E onde é que eles se colocam? Normalmente onde tem lomba, mas aí tu vem a 80, digamos que seja como eu sou tento ser um respeitador. Tá? Só que, pô, na lomba é difícil tu manter os 80, certo? Aí onde é que eles estão? Embaixo da lomba. Tem uma telespectador. Quem vai para Caxias sabe do que eu estou falando. Telespectador aqui, até me pergunto se eu vejo pela TV, pois é bem melhor e maior. Né? Claro, assistir pela TV que pelas redes sociais, evidentemente. Apesar que pelas redes sociais, né, Silvio, com TV Smart, tu joga. Mas nem todos têm essa competência, né? Então temos aqui, ó, tem o net, claro, mas às vezes dependo onde estou, entro nas redes. Face, Instagram e assim vai. Como vejo outros programas que gosto também, na RDC agora é meu preferido. Atividade e bom fim de semana a todos. E ainda vejo reprise fins de semana. Às vezes quero prestar mais atenção em algo que falaram. Eu seleciono o que assisto. Eu assisto Globo, o Roberto Carlos no fim do ano e Globo Repórter. Vejo reprise às vezes em outro canal. E concordo com o José Silva. Adoro Verde Oliva. Boa noite para todos da equipe. Rejane
Mota e Juliano. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Só para concluir esse meu raciocínio, né? Então, eu acho que o que falta, muitas vezes, na maioria das vezes, é comunicação. Né? Por exemplo, por que uma estrada duplicada como essa, que vai até Caxias, tem que ser 80 km por hora? Tá? Por que tem pardais que estão em locais ali que são absolutamente, na minha avaliação, impróprios? Tá? Então falta, e o Estado, o governo, seus representantes, o dizem, olha, a linha é 80 km por hora, por isso, por aquilo, os pardais estão colocados, não há esse sistema de comunicação. Tem aqui um telespectador aqui, ó, Voltaire Gomes aqui, que já participa até da nossa bancada. Por que vários pardais, para ti, são os vários pardais com velocidades diferentes sem qualquer motivo? Sim, tu tá, é 60, 80, 40, 80, aqui vai passar índio, aqui vai passar não sei o quê, aqui vai passar uma capivara, é uma encrenca. O Voltaire tá cheio de razão, o Valdir também está cheio de razão. Primeiro, quando a gente está fazendo fiscalização móvel, tá, o agente de trânsito ele tem que estar extremamente visível. Ele jamais poderá estar escondido. Qual é o grande problema disso tudo? É fazer a prova de que ele estava escondido quando você for autuado. Tá? E aí nós estamos falando de um outro sistema, que é o sistema da defesa, que ele é muito falho e que ele privilegia tão somente a parte que acusa e não a parte que se defende. Quanto ao telespectador, ele também tem razão. Por quê? Porque, primeiro que existe um espaço determinado para se colocar um e outro equipamento. Segundo, tem que estar devidamente sinalizado, né? Tem que estar no mínimo 300 metros, tem que ter uma placa dizendo qual é a velocidade daquela via, tem que ser ostensivo. E segundo, existem tipos de fiscalizador eletrônico. Tem o móvel, tem o fixo, tem o estático, tem a lombada eletrônica. E para cada tipo de finalidade, a gente tem que escolher o equipamento certo. Ou seja, se eu tenho numa estrada, tá, em que se anda lá a 80 por hora, eu não posso ter um pardal para fiscalizar 50. Eu tenho que ter uma lombada eletrônica, eu tenho que ter um equipamento ostensivo que me diga qual é a velocidade. Então, aonde que vem o caça-níquel, Valdir? No momento em que eu escolho o equipamento errado ou que eu faço essas trocas de velocidade de forma abrupta e sem uma comunicação ostensiva. Quando tu fala de 80, eu também acho que quando tu vai determinar a velocidade da via, e eu não sou engenheira, sou advogada, tá? Ele tem que fazer a avaliação de vários fatores. Agora, não posso ter a mesma velocidade sem ter uma reavaliação durante uma década, entendeu? E ainda querer punir aquele cidadão que anda naquela velocidade ou acima daquela velocidade de forma descompassada. Por exemplo, o que precisa para uma estrada de pista dupla que está a 80? Preciso rever a velocidade máxima da via. Até porque uma estrada de pista dupla não é considerada também uma autoestrada. Não é uma autoestrada. Claro que tudo tem a ver muito com o que está ao redor das estradas. Sim. Também erra o poder público quando não evita que aquelas comunidades vão se formando ao redor da estrada. Não é local, né? Tem faixa de domínio que não deve ser ocupada. Então, aonde que vem o problema? Onde que vem a diminuição da velocidade? No momento em que eu permito que aquelas famílias, né, que aquelas pessoas se instalem ao redor da via, e aí eu começo a ter tráfego de pessoas. E aí eu preciso diminuir a velocidade para que elas não morram. Né? Então, isso tudo está errado. Aonde que está? Omissa a administração pública. Agora é importante dizer, desculpa só, que no ano passado, eu já trouxe esse dado aqui, o Estado brasileiro como um todo arrecadou 11 bilhões de reais em multas. É um imposto, novo imposto. Tá? Então, não podemos considerar que isso é uma fonte de receita no momento que o Estado brasileiro como um todo está em seríssimas dificuldades. Mas o gestor público tinha que ser punido por isso aí, Che. O sujeito que assume um órgão público, regulador, etc. e tal, ele não agiliza os contratos, não faz as coisas que tem que fazer, ele tem que ser penalizado, Che, porque não é possível. Está lá fazendo a gestão de quê, então? Fica aí um sistema desses 4 anos sem operar, mas que é isso, rapaz? Olha o prejuízo que deu em multar e quantas vidas podem ter se perdido porque não tem o controle, né? Desses que não respeitam a legislação de trânsito. É um negócio complicado. Sucos Petri, aqui, ó, 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, sensacional, ok? Vamos adiante falando de Pugina. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos.
Você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. E o Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde, minha gente, está aí estourando a fita. Está cada vez mais contemplando todos aqueles que têm um plano com o Centro Clínico Gaúcho, porque ele fideliza, né, com os seus associados, com aqueles que têm os seus planos, pessoa física ou o corporativo. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, o CCG, está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde. Contrate um plano, 51 3287 9220, 51 3287 9220, centroclinicogaúcho.com.br. Dá uma olhadinha no VT. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem. Chico Santelena. Chico Santelena, grande que figura, é um grande mestre, craque de futebol. Joga muita bola. Joga muito, Chico Santelena. Chico Santelena, Francisco Santelena. Olha aqui, deixa eu aproveitar aqui até usar nossas plataformas digitais, Silva, aqui pelo Face, ó. O Juliano César, programa tá muito bom, só convidado gabaritado nos assuntos gerais. Coisa boa. Chama mais vezes. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado ao amigo telespectador. Quero mandar um abraço também aqui pro Robertinho, conselheiro colorado, tá? Grande amigo, ele também está nos assistindo, mandou algumas fotos aí. Que beleza. Fotos, sim. Não, ele tirou fotos da TV e tá, para confirmar o... Não, pensei que você tinha assistindo. Então tá certo. Não, pensei que tinha mandado uma foto do Internacional, nós íamos voltar aí. Não. Vamos adiante ainda, falando de Zafre, né? Hoje é sexta, é o dia do rancho, comprar carninha, né? Vamos comprar carninha, as coisinhas pro final de semana. Tem Grenal, amanhã quem não vai ao estádio, né? Vai assistir lá na sacada, fechada com vidrobox blindex, fechamento de sacadas, ali onde tem a churrasqueirinha, a rede, o sofazinho, aquela coisa toda, com a família, com os amigos. Então, é hora de se mandar pro Grupo Zafre, Supermercado Zafre, Hiper Zafre, Zafre Bourbon. Melhor preço, melhor atendimento, lojas estrategicamente posicionadas. Dá uma olhadinha, economizar é comprar bem. Te cuida, te liga. Os 2 cartões do Grupo Zafre são fantásticos. Preços lá no assoalho, parcelamentos amigões. Te liga. Muito bem. Fala, Bianchessi Júnior. Fala. Deixa eu dizer assim. Chama Bianchessi Júnior. Não, é porque não, italiano senão ele não gosta. Tem esse breque, né? Eu não sou Bianchessi, eu sou Bianchessi. Bianchessi. Sim, a colônia italiana. Não, mas me diz uma coisa aqui. Vamos fazer um ping-pong aqui rápido, só daí tu entra no tema que claro. A favor ou contra o menino do Bolsonaro na embaixada em Washington? Sou a favor. O senhor? Contra. Contra. Eu, depois do Lula estabelecer embaixadas em países que praticamente não existem no planeta, onde custava um caminhão de dinheiro para o país, para o nosso Brasil, com, né, aluguéis de sedes, né, com embaixador, com isso, com aquilo, com a representação toda, muita gente, automóveis, veículos, né, eu acho que dos males o pior. Eu não simpatizo, vamos assim dizer, mas diz que é muito amigo da família Trump, não sei o quê, então, você sabe aquele ditado, que diz, azar é do goleiro? Quer dizer, vamos apostar, não vamos jogar toalha por causa disso aí, vamos apostar no Bolsonaro, né? Então, teve uma votação maciça, né? É a esperança do Brasil, não podemos, por este fato, entregar os pontos, absolutamente. Então, vamos acreditar. Se for, quem duvida que não seja um negócio bom? Quem duvida? Se tem uma empatia com o governo americano, que ele seja amigo do filho do presidente
Trump, né? Então, não sei, quem sabe, a gente não sabe o que tem por trás disso também, se não tem coisa boa, quem sabe? Só criticar também não adianta, né? Vamos construir um pouco. Eu sou a favor porque eu acredito nesse governo. Sim, apostamos, né? Eu aposto. Eu posso até daqui um pouco me convencer que foi um erro, né? Essa decisão dele. Até porque, por exemplo, a gente precisa ser diplomado. Precisa ser diplomático? Não precisa. Tanto que ele está fazendo tudo de maneira legal, né? Então, o pessoal acha que é nepotismo, mas já... Eu acho que é legal, mas não é moral. Hein? Eu acho que é legal, mas não é moral. Não é adequado, mas é a minha opinião, né? Aliás, hoje ele perdeu o presidente Bolsonaro. Eu votei no presidente Bolsonaro, porque não tinha outra opção, né? Eu repeti várias vezes aqui, não é o presidente dos meus sonhos. Agora, hoje ele diz que é mentira. A FAO, aquela entidade ligada à ONU, divulgou que 2,5% dos brasileiros passam fome. Hoje ele tem uma declaração que é mentira. Não é verdade, porque tu não enxerga ninguém magérrimo nas ruas, portanto as pessoas não passam fome. Depois ele foi obrigado a se desmentir, tá? Porque isso foi um estudo técnico. Obviamente que as pessoas passam fome. A semana passada o Internacional fez uma ação de pessoas de rua que estão passando fome. Não, comendo lixo, né, tia? Pô, por favor. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, né? Na verdade, a gente tem muita esperança no presidente Bolsonaro e espera que ele tenha algumas atitudes diferentes das que ele em alguns momentos vem tendo, tá? Então, assim, se posicionar dessa forma, de uma forma intempestiva, sem ter informação, questionar o estudo técnico da ONU é desnecessário, não agrega nada. De outro lado, eu quero trazer uma boa notícia, né? Agora que passou o primeiro turno aí da reforma da Previdência, parece que vai passar em segundo turno também, já se começa a trabalhar a questão da reforma tributária. E hoje vem uma notícia... Essa é a fundamental. É muito importante. Essa é fundamental. Para destravar. Tá? E vem uma notícia da volta da CPMF, mas não naquele modelo, como um imposto adicional. A CPMF, ou um imposto sobre consumo, que vai substituir todos os impostos federais, com exceção do imposto de renda. Seria 0,3% para o consumidor e 0,3% para o empresário que está comercializando. Por exemplo, vai num restaurante, uma conta de R$100, 30 centavos a mais o consumidor vai pagar e 30 centavos vai pagar lá o comerciante, tá? Para compensar todos os impostos federais, com exceção do imposto de renda. Eu acho uma excepcional notícia, porque torna muito mais transparente o processo, acaba com aquela burocracia absurda. Hoje as empresas têm uma estrutura de contabilidade e finanças que aumenta o chamado custo Brasil, justamente para poder dar conta de todo esse embaralho tributário que é o sistema tributário brasileiro. Então, acho uma notícia excepcional. Muito bem. Falando em Valdir Bianchessi Júnior, está aqui o telespectador André Vieira. André Vieira foi a Caxias hoje, voltou. Combina contigo, Valdir. Dizendo aqui, fui hoje pela manhã a Caxias, realmente, muitos buracos na estrada, bastante pardais e obras parando o trânsito bem na subida da serra. Então, isso aí dificultando muito o motorista. Obrigado aí pro nosso amigo André Vieira também, se comunicando conosco aqui. Tu pega a descida da serra, tu pega Caxias, Farroupilha, aí do outro lado tem Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, o escoamento de produção, principalmente para chegar ao porto, numa condição absurdamente inadequada, né? Exatamente. Mas falta dinheiro. Vamos adiante falando do CIE. Esse aí é campeão. É a melhor referência em CIE do Brasil, é o CIE do Rio Grande do Sul. Melhor estrutura, né? Melhor gestão, né? Todo o desempenho do nosso CIE do Rio Grande do Sul é referência nacional. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Os jovens, né, que não sabem qual é que são os seus destinos, as suas tendências, mais ou menos, eles passando por um estágio do CIE, eles adquirem isso em 2 tempos, porque aprendem muito por lá. Então, te liga. Centro de Integração, Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, referência nacional, dá uma olhadinha. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional.
visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E aí o CIEE, né, esse é um modelo de gestão, estrutura, né, a sua área física, um edifício, é tudo de bom, né? Maravilha. Sobre a gestão lá, é a batuta do nosso amigo Cláudio Bins, né? Inclusive meu colega de diretoria grande figura. na Associação Comercial, grande figura. Grande Como se figura, diz, né? Programa de estágio, êxito no CIE, êxito com CIE. Exatamente. E o Cláudio Bins é uma figura ímpar, um grande diplomata também, né? Um forte abraço. Olha, o Cláudio Bins poderia ir lá para a embaixada. Fácil, né? Sim, tem toda a Com competência. certeza, tranquilamente, né? É um embaixador, é um lorde, né? Exatamente. E a Cobasi está aí bombando, né, minha gente? 34 anos de liderança no varejo pet, sabe lá o que é isso? Líder no país. A Cobasi é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem 74 lojas em todo o país e agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Vamos falar agora de quem? De Vinhos do Mundo. É um negócio fantástico, né? Economize com garantia. Vinhos do Mundo importador. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Olha que fantástico. Passe em uma loja e confira. Vamos ver as lojas aí. Olha só que linda loja essa aí, exatamente, da Alameda Alípio César 203, quase esquina Nilo Peçanha. Atendimento circular. Vamos aí para a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Outra loja linda, maravilhosa. Estamos aí na Avenida Getúlio Vargas, Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, outra loja maravilhosa, sensacional. As lojas lindas, maravilhosas, todas com ambiente para fazer jantares harmonizados. São 3 endereços singulares, espetaculares. Você tem um atendimento de primeira grandeza por gente competente que conhece vinho, sabe tudo de vinho. Lhe dá toda a referência, toda a explicação de vinhos, sejam a maior parte, né, porque a Vinhos do Mundo importadora é a maior do Brasil, né? Ela é espetacular por isso tudo. E muitas promoções, né, minha gente? Promoções ímpares, né? Espumantes, vinhos, etc. e tal, acessórios para o seu bar, lá para a sua adega, tudo de bom com Vinhos do Mundo. Ok? Telefone Vinhos do Mundo, 3012 8090, 3012 8090. Vamos adiante ainda, falando agora do Fly Studios. Isso aí é Algar Engenharia, né, minha gente? Ali na Avenida Ipiranga, 8.339, um dos ambientes que mais se valoriza em Porto Alegre. É um empreendimento da Algar Engenharia que possui acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia, horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, quadrias, portas, tubulações com tratamento acústico, minha gente, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Como investimento para residir é espetacular, olha só. Então, aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança, ok? Ou diretamente com a Algar Engenharia, pelo telefone 51 3339 1250. Além de tudo isso aí, o preço é generoso, hein? Um prédio no nível desse, o Fly, da Algar Engenharia, que a Algar Engenharia não abre mão de qualidade e prazo de entrega de suas obras. Então, tem tudo de mais moderno na construção civil, hoje está aplicado no Fly. Então, Nosso depoimento em relação, nós estivemos lá fazendo uma visita ao Fly. O que me impressionou é a automação do prédio, dos apartamentos. Alexia, não deve nada para... Alexia. Alexia é a... Levanta, liga o já esqueceu dela, Valdir? Como assim? A senhora estava lá também? Eu fui lá, maravilha. Alexia é a... digamos assim, a gestora virtual do... O Bernardone foi o primeiro a chegar, porque era um café da tarde. Depois ele foi embora. Era 0800? 0800. Não precisa dizer mais nada. Só faltou sucupetri. Não, tinha sucupetri também. Tinha sucupetri também. Tinha sucupetri também, não, tem tudo de bom. Fala, Cadu. Não, olha aqui, ó. Agora deixa eu buscar aqui o pessoal me perguntando aqui, já que tu falaste dos 110 anos de Grenal, façam aí a seleção da história dos 110 anos de Grenal. Eu não arriscaria isso aqui. Como é que fazer a seleção.
Ah, tá. Da história dos 110 anos de Grenal. Não vai fazer uma seleção. Tem que fazer... Tem que diferenciar, né? Do futebol dos tempos modernos. Tempo do foguinho, do teté. Teria que ter um critério aí, não é assim, não. Minha gente, vamos dar um colírio para o nosso telespectador. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Lago Guaíba, porque tem muita gente que fala em rio, mas é um lago. Lago, claro. Tem muita gente que fala em rio, mas é lago. Dizem que é laguna até, né? Não, sim. O estádio pode até, por força de legislação... Sim, lago. Beira-lago, pode vir a ser. Aí já dá falta, né? Mas o Guaíba é uma... Beira-lago. Então nós vamos ver... Se o Bernardoni está aqui, tu já sabe o que queria te dizer, né? Nós estamos aqui ostentando para o planeta um dos pôr do sol mais bonitos do mundo. É o nosso, olha aqui, ó. Isso aqui, minha gente, lá do outro lado é Guaíba Eldorado. Vejam que tem uma bruma, são nuvens, isso não é fumaça, isso são nuvens. Planeta até. Parece um outro planeta. Exatamente. Que loucura, né? Isso aí é exatamente o Guaíba visto aqui do Barra Shopping. Né? Isso é visto do Barra Shopping. Espetáculo, hein? Olha só que espetáculo. Isso tudo é no mesmo pôr do sol. Todas essas imagens que os senhores estão assistindo é uma sequência do pôr do sol. Tá? Então são todos. Eu vejo, tinha essa bruma, depois ela baixou, o sol aparece mais embaixo, é um negócio fantástico. E todos os dias, claro, jamais teremos um pôr do sol igual ao outro. Então é uma coisa linda, maravilhosa. Só nós somos contemplados com essa maravilha que Deus nos ofereceu, né? O pôr do sol de Porto Alegre, do Lago Guaíba. Muito bom. Deixa eu só trazer uma questão assim, aproveitando que o Cadu está aqui, né? Tu vê que o que o futebol do estado do Rio Grande do Sul pode ter. Pode ser uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Libertadores, no mesmo ano. Claro que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, para mim, já é campeão, né? Até porque os clubes priorizaram, né, em função até do grande elenco que tem o Palmeiras, hoje se destaca são Flamengo e Palmeiras, que seja dá para dizer que é o Barcelona e o Real Madrid do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, né? E aí tu precisa de um plantel grande para disputar uma competição longa. Porque a competição de pontos corridos vai ganhar o melhor sempre. Vai ganhar o melhor sempre. Tá? O que não acontece numa competição de mata-mata. Né? Porque daqui a pouco tu não está num dia bom, tu não está numa noite boa. Né? São 2 jogos. E aí tu tem a possibilidade do time... Como já equipes aí inferiores já foram campeões da Copa do Brasil. Criciúma, né? Outros. Sim, e o que acontece? Mas isso tem razão, quer dizer, eu acho que a gente pelo nosso bairrismo, né, como estava em relação até às questões de empresa, enfim, do grande, nós temos também no futebol, esse bairrismo aqui, ou seja, e a gente sempre projetou isso, né, uma decisão de Copa do Brasil, uma decisão de Libertadores, nós nunca tivemos isso, e agora tem essa grande viabilidade vai parar o Rio Grande. Sem dúvida. É feriado. É feriado. E Copa do Brasil são jogos de meio de semana. Vai parar o Rio Grande. O governador pode decretar feriado se acontecer. É verdade. Hoje, aliás, o nosso Big Ben não está de touca, mas está comandando o espetáculo. Não, o Big Ben é extraordinário, é sensacional. Equipado, tudo bonitaço, é um gentleman. Né? Acelera às vezes um pouquinho o relógio, mas o Big Ben é pontual, ele é pontual, ele é fogo. Nós não temos uma câmera para mostrar o Big Ben, porque a gente está operando aqui hoje com... Né? Então tá. Roxane. Eu queria aproveitar esses minutinhos que ainda tem. Sim. E a notícia ela não é daqui, Silvas, ela é de São Paulo, mas ela pode sim ser daqui muito em breve. O Detran de São Paulo começou a identificar todas as situações em que há fraude na indicação de condutor, ou seja, quando se comercializam, né, pontos na carteira de outras pessoas. Lá se chega a situação absurda, foram acho que 250 carteiras de habilitação que estão sob suspeitas de condutores, por exemplo, que estão com mais de 3 mil pontos. Ou então, como eles brincam assim, o The Flash, né, que conseguiu percorrer 12 quilômetros, né, 21 quilômetros em 17 minutos, uma coisa assim. Detalhe, isso numa moto e num carro. Sim. Flagrante a situação dessa transferência de pontos. E isso, lembrando que é crime, né? É crime de falsidade ideológica. E pode ser enquadrado tanto quem ofereceu a carteira para receber os pontos, quanto aquele que comprou, né? Ou, enfim, se usou, né, daquela possibilidade de passar esses pontos. Lembrando que a indicação de condutor é uma faculdade que a lei dá
para o proprietário do veículo que não estava conduzindo o veículo, de ele apontar a verdadeira pessoa que estava conduzindo, que cometeu aquela infração de trânsito. Não, em momento algum, se permite que se distribuam pontos, né? Às vezes a pessoa vai lá, vai até a estrada e vai para a praia e toma 2, 3, 4, 5 multas e aí vai pulverizando esses pontos para 1, 2, 3 pessoas. Isso não pode fazer, isso é errado e pode sim ter consequências. Então, fica aqui o alerta, né? O Detran de São Paulo está fazendo isso, talvez, e quem sabe o Detran daqui do Rio Grande do Sul também comece a fazer essa investigação. Perfeito. Rapidamente, o Paulo Menzel, para mim é o maior especialista do Estado em logística, mandou uma mensagem, está nos assistindo. Em logística? Logística e transportes. Perfeito. E o Paulo manda o seguinte, a sociedade tem que apoiar a Fraport. Tá? Sem dúvida não, eu aperto a mão dele, olha aqui, ó. Tem que acabar com esse negócio de Vila Nazaré, o governo aí que siga fazendo a sua parte. A Fraport terminou com o aeroclube aqui, com o campo de aviação, está fazendo um aeroporto de dimensões singulares, moderníssimo. Aí vão emparedar essa gente, os alemães. Isso é gente que trabalha de cara limpa, por favor, não é a responsabilidade deles. Isso já era para estar pronto há 15 anos, essa remoção desse pessoal aí. O que é isso? Olha, isso aí é querer tirar leite de pedra, tomar na mão grande? Negativo. Me desculpe o Ministério Público Federal. Vamos adiante dizendo que quem é que rivaliza com o Ritz Hotel lá em Paris? Quem é? O Copacabana Palace, a maior grife hoteleira, uma das maiores do mundo, a maior disparada do Brasil, né, minha gente? Famoso no mundo todo, o mais charmoso e nobre do Brasil. Copacabana Palace, é um negócio fantástico, né? Tem o Réveillon do Copa, o Carnaval do Copa, tudo sensacional. Vocês vão ver as imagens aí agora do Copacabana, olha aí, o interior dele é lindo, maravilhoso, né? Suntuoso. E olha aí, para todos os bolsos, tem promoções de diárias lá no Copacabana Palace, é um negócio fantástico, né, minha gente? Quadras poliesportivas, spa, saunas, tudo que você, né? O Pérgola, né? O Cipriani, a autêntica culinária italiana. Olha essa academia, que coisa linda, maravilhosa. Isso tudo chama-se Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Isso aí é o Cipriani, a cozinha italiana ao vivo e a cores, né? É uma plástica, né? Uma arquitetura singular, ele é lindo demais. Tudo de bom com Copacabana Palace, Grupo Belmonte, Rio de Janeiro. Aqui, ó. www.belmonte.com. Aqui você encontra todas as opções de hospedagem aqui e no mundo, porque o Grupo Belmonte tem mais de 500 hotéis, 600 hotéis no mundo inteiro. Muito bem. Big Ben sinalizando ali que a coisa vai para o saco. Vamos se enterrar? Não. Explica que o Big Ben é o câmera. Não, esse é o Big Mal. Minha gente, vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos os seus postos. Ordem, paz no Grenal de amanhã, tá? Vamos torcer para os seus clubes, né? De maneira civilizada, né? Sem vandalismo, sem quebra-quebra, sem agressões físicas, por favor. O esporte é para aproximar as figuras humanas, ok? Ô Silvas, deixa eu, só um pouquinho, já que eu estou aqui hoje, deixa eu pegar carona nessa tua grande... Daqui a pouquinho, 2 toques. Claro, deixa eu pegar com essa carona. Exatamente, sintoniza aqui, está chegando o Cadu Oliveira, com o seu tradicional de 23 anos, 2 toques, imperdível. Às 21 horas, espero vocês. Ok? Minha gente, vai e volta, então segunda-feira, todos os seus postos, uma boa noite e até lá.